Deuteronômio, capítulo 19, 20 e 21. Quando o Senhor teu Deus desraigar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus, para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, partirás em 3, e isso será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva aquele que por erro ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com um machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, e morrer. O tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se esquentar o seu coração, e o alcance por seu comprido caminho. Ele tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia dantes. Portanto, te dou ordem dizendo: 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para fazê-los amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere na vida, de modo que morra, e se acolhe em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. O teu olho o não poupará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus para o possuíres. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido?
Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada. Salvo as mulheres e as crianças e os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos seus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades dessas nações. Porém, da cidade dessas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-la-ás totalmente, aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos ferezeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme as suas abominações, que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-la-ás e cortá-la-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que essa seja derribada. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar algum morto caído no campo, sem que saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão o espaço até as cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado. E ali naquele vale degolarão a bezerra. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para o abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. E todos os anciãos da mesma cidade mais chegados ao morto lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Se propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os seus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a quiseres tomar por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, e se assentará na sua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois entrarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade. Mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é.
Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-lhes eles lhes não der ouvidos, então seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança.